pátio aqui, porque nós estamos pintando, tive que tirar o som da parede, desmontar o climatizador, então vocês vão ter que aguentar um pouquinho de... Estão gostando da casa? Tá ficando bonito, né? Tá ficando chique, parece que fica até maior, né? Maravilha. Quero agradecer o irmão Walter, que hoje passou o dia inteiro me ajudando aqui a pintar. Hoje ele está cuidando com a mãe dele, mas fica a minha gratidão a ele. Bom, vamos aos recados paroquiais. O nosso curso de sábado da Doutrina Espírita continua bombando, então quem quer conhecer um pouco mais sobre Espiritismo, ainda dá tempo de pegar o curso. Todo sábado, a partir das 18 horas, das 18 às 19h30. É bom ou não é, João? Muito bom. Quem mais aqui que está dizendo? É bom ou não é, Roseli? Mônica, é bom ou não é? Muito bom. Samir, é bom ou não é? Muito bom. Então venham conosco. É bom ou não é, Fia? Muito bom. Então venham conosco todo sábado, às 18 horas, das 18 às 19h30. Bom, hoje nós temos o Oceander, lá do Ailuz, grande amigo nosso. E, sem mais delongas, vamos fazer a nossa prece. Então, fechando os nossos olhos, respirando tranquilamente, nos colocando numa posição confortável. Vamos mentalizando a presença de Jesus sobre nós, nos envolvendo com o seu amor e com a sua luz. Amado Jesus, nesse momento de oração, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor, pelo dom de mais uma reencarnação e por termos acordado hoje, vivos mais uma vez. Queremos te pedir que, enquanto nós estivermos nessa casa de oração, que pela tua infinita misericórdia nós possamos receber o tratamento espiritual tão importante para a nossa renovação. O Senhor conhece as nossas dores, conhece as nossas fraquezas, nossas dificuldades. Então nós nos colocamos aos seus cuidados, Jesus. Nos ajude nessa longa estrada da renovação moral. Pedimos que abençoe o nosso irmão orador da noite de hoje, que as suas palavras venham de encontro com as nossas necessidades de aprendizado. Fica conosco, Senhor, em mais este momento de paz. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós teremos bolinho de chocolate com aquela calda gostosa em cima, para quem gosta. Então, logo depois da palestra, já reserva o seu já. O senhor fica à vontade, seja bem-vindo mais uma vez à nossa fraternidade. Obrigado. Boa palestra. Obrigado. Vou colocar o microfone aqui, para minha mãe poder te assistir depois. Ela gosta, ela assiste, não? Gosta. Manda um abraço para ela. Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Seja uma noite abençoada. Esses minutos que vamos passar juntos, porque hora não dá não, né? Não tem quem aguenta uma palestra de 1 hora não, pelo amor de Deus. Então deu umas 8h50 ali, né? A gente fala assim, seja e vamos embora para casa, né? Senão o Flávio pega e já manda 3 multas para mim na rodovia ali já. Então, não sou bobo não. Mas brincadeiras à parte, deixo meu carinho e minha gratidão a vocês. E que todos sintam-se abençoados nessa casa de luz que nos acolhe. Como o Flávio colocou no cartazinho da palestra, trago uma reflexão em torno da saúde que todos nós buscamos. E nós sabemos que não existe saúde física sem haver também uma saúde espiritual, uma saúde moral dos sentimentos. Isso é muito importante de ser falado, porque os antigos orientais já traziam essa informação quando afirmavam a frase: mente sã, corpo são. Sem haver uma mente consciente e em paz, não é possível que o nosso organismo físico esteja também em sintonia fina e boa. Nossa, fiquei com voz de locutor de rádio agora aqui. Ficou bom, hein? Nossa. E aí, o Kardec, já prevendo que seria abordado esse tema nas mais variadas perguntas, que todo mundo vai em busca de saúde, todo mundo quer saber como faz para ter saúde. Ele, já prevendo isso, fez um contato com a espiritualidade amiga, e lá no livro A Gênese, que é um livro que não é fácil de ler, mas nós precisamos ler, nem que for uma frase de vez em quando, e se não souber como é que explica aquilo, pesquisa no Google, vai no chat GPT, pergunta para o Navarro, pergunta para o Flávio, pergunta para o Dr. Aguinaldo, pergunta para alguém, senão a gente fica restrito às informações mais cotidianas. É preciso se aprofundar um pouco para o nosso bem. Então,
a espiritualidade colocou na obra de Kardec, na Gênesis capítulo 15, no item 35, a seguinte afirmativa, olha só. Revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meio de alcançar êxito, onde até hoje, quase sempre, vê malogrados seus esforços, pela razão de não atender à primordial causa do mal. Trocando em miúdos, os espíritos disseram a Kardec que a ciência não está ainda entendendo quais são os mecanismos que nos adoecem. E a ciência é muito prática, ela só crê naquilo que ela vê, ou naquilo que ela comprova. E lá no século XIX, já havia então uma instrução renovada, dizendo que o Espiritismo veio trazer então as respostas que a ciência ainda não tem. E hoje, em pleno século XXI, passados já quase 2 séculos, desde quando foi isso escrito, nós descobrimos que ainda a ciência não descobriu com grande eficácia as questões de foro íntimo, as questões das nossas emoções. Outro dia eu fiquei contente que eu fui atender uma paciente e ela, depois de já recuperada de um câncer de mama, me contou um fato que eu gostei muito, fiquei muito satisfeito de perceber que esse jogo está se invertendo. A ciência finalmente vem descobrindo que as nossas mazelas físicas são decorrentes, em grande parte, obviamente não todas, né? Existem questões que nos acometem por problemas, por exemplo, alimentares. Se a gente se alimentar mal, existem problemas que surgem que não tem nada a ver com as nossas emoções. Existem fatores climáticos, por exemplo, quem mora em ambientes muito frios e muito secos passa por determinados problemas físicos que são em decorrência de onde moram. Não tem nada a ver com a cabeça da pessoa. Mas, tirando essas exceções de questões alimentares, climáticas, de determinadas localidades onde existem certas incidências de doenças, por exemplo, quem mora na Amazônia, com grande facilidade, pode adquirir malária por conta da picada do mosquito. Então, se você pegar malária, não significa que tem algum problema emocional envolvido. É porque o mosquito te picou. Então, tirando essas questões que não tem nada a ver com a emoção, vamos dizer assim que 90% das nossas questões de saúde são causadas por problemáticas ligadas às emoções. Então, essa minha paciente chegou e falou assim, então, eu tive câncer de mama 3 anos atrás, mas eu fiz o tratamento médico certinho, fiz a cirurgia, depois fiz um pouco de quimioterapia, sarei, estou boa, já estou de alta, médica, está tudo ok, otimamente recuperada. Olha o que ela me contou. Quando ela chegou lá para pegar o diagnóstico da suspeita que ela estava com câncer de mama, depois da biópsia, aquele procedimento que todo mundo já conhece, o médico chegou e perguntou assim para ela, olha, então, realmente você está um tumorzinho aí, nós vamos extrair, nós temos um tratamento, explicou para ela ficar tranquila. O índice de cura de câncer de mama hoje em dia é muito alto, graças a Deus, né? A medicina tem avançado muito. E ele fez uma pergunta para ela que foi o que me deixou contente, porque tem a ver com isso que Kardec colocou aqui na Gênesis. Ele falou assim para ela, você tem alguma tristeza? Quando você começou a perceber que estava tendo um carocinho aí e tal, você passou por algum período da sua vida de tristeza? Ela olhou para ele e falou assim, como é que o senhor sabe, doutor? Passei sim. Ela tinha passado por um processo de divórcio, meio conturbado e tal. E isso fez com que ela se entristecesse muito. E aí o médico respondeu assim para ela, não, sabe por quê? Porque nós estamos agora diante de uma nova frente de estudos relacionado a câncer de mama, onde está havendo uma relação que está descobrindo que a problemática número 1 de mulheres com câncer de mama é o fator da tristeza. Tanto que hoje a medicina já está começando a se adaptar à ideia de dizer assim, câncer de mama, doença de mulher triste. Existem exceções? Sim, sempre. Tudo que nós estamos falando aqui, para tudo existe exceção.
Existe mulher muito feliz que desenvolve câncer de mama. Aí são as questões expiatórias, são outros fatores que nós não vamos abordar hoje aqui, que não dá tempo. Mas isso em modo geral. Portanto, já está sendo descoberto que questões mamárias na mulher e no homem, questões de próstata, têm relação com tristeza. E aí, quando você descobre um fato desse, mais uma vez é reforçado um pedido do alto. O pedido é assim: meus filhos, estudem. Estudem para descobrir quais são as emoções que estão norteando a vida de vocês. E estudem a maneira correta de deixar de sentir certas coisas. E passem a estudar maneiras de trocar os sentimentos. Por exemplo, para mostrar para vocês que isso é muito possível. Quando eu era menino, na escola, eu tinha um cabelinho, quando eu tinha cabelo também, era enroladinho assim, meu cabelinho era bem, uma cara chamava eu de cabelo pichainho. Cabelinho, outro chamava o cabelo de mola de binga. Vocês lembram disso? Aquele cabelinho enroladinho assim, eu adorava muito aquele meu cabelo. Quando os meninos me zoavam, eu não gostava, né? Porque eu ficava triste, né? Meu cabelo nunca foi lisinho. E a moçada ainda zoava, falava assim: ô Sander, deixa a franja crescer e tal. Quer dizer, tudo para me perturbar. Aquilo, na época, me incomodava. Eu ficava chateado. Outro vinha e falava assim: ô Sander, quando tua mãe cortar seu cabelo, não joga fora não, traz para a gente arear a panela, viu? Eram brincadeiras que hoje dão um nome de bullying, né? Mas na época a gente brincava, era uma zoeira só e estava tudo certo, né? Mas aquilo na época me incomodava, me aborrecia. E hoje vocês não fazem ideia da vontade que eu tenho de ter cabelo de novo, para alguém poder zoar eu, né? Ou seja, hoje poderiam me zoar à vontade mesmo, que eu não ia ligar mais. Porque eu aprendi a não mais me incomodar com aquilo. Vocês lembram de épocas atrás? Você pode lembrar de algum fato aí isolado. Antes algo que te aborrecia, hoje não te aborrece mais. É sinal que nós estamos evoluindo. Nós estamos aprendendo. Outro dia uma paciente minha começou a relatar para mim que mora ela e a mãe idosa. Ela já está na faixa de uns 50 e poucos anos, ela não casou. Mora só ela e a mãe já na faixa de uns 70, quase 80 anos. E ela reclamava para mim o seguinte: eu não aguento mais minha mãe, ela me sufoca, ela quer me ter o tempo inteiro para ela, ela acha que ela é minha dona. Então tem hora que eu saio de casa, largo ela lá, porque eu não aguento ficar perto dela. Aí eu comecei, a gente que é espírito é fogo, né? A gente fica tentando arrumar resposta para tudo, né? Aí ela é espírito também, eu falei assim para ela: ô fulana, você acha que o fato de você ser sozinha, junto com a sua mãe, será que não tem alguma coisa aí do passado para trás, não? Para ser resolvida entre vocês? Ela falou: ah, com certeza, né? Eu falei: você já tentou casar? Ela falou: não, eu tive namorados e tal, mas nunca deu certo eu casar. Então, por isso, a tua missão é a sua mãe. Você parou para pensar que a sua mãe, estando idosa, já percebendo que ela não tem mais muito tempo pela frente, que a gente vai chegando num momento assim da vida, né? Chega uma fase da vida que você começa a perceber que você tem menos tempo para frente do que você teve lá para trás, não é? Aí eu falei assim para ela: você parou para pensar que a tua mãe tem você hoje como mãe dela? Você é mãe da sua mãe. Eu falei: nossa, eu não tinha pensado nisso não. Faz sentido. E tua mãe não quer te sufocar, ela apenas quer você porque ela se sente frágil, ela não tem mais ninguém. Essa minha amiga, ela é filha única, o marido dela já faleceu fazem 30 anos atrás, um negócio assim. Então ela só tem você. E aí conversamos um pouco assim, eu atendi ela e fui embora. Na outra semana, quando eu voltei para atender ela de novo, ela falou assim para mim, eu não tinha nem lembrado mais dessa conversa. Ela falou assim: você sabe que você falou aquele negócio para mim semana passada? Aquilo lá mudou a minha vida.
Eu falei, que negócio que eu te falei, que eu nem lembrava mais. Você falou que minha mãe hoje é minha filha, eu sou mãe dela, ela considera eu como mãe dela. E eu comecei a ter mais compaixão da minha mãe. Que às vezes eu saio, demoro um pouco para chegar, e ela não tem mais ninguém para conversar, só tem eu. Às vezes vem uma vizinha aqui e tal, mas não é igual, né, gente? Vocês sabem, não é igual. Um vizinho não é igual um filho. Moral da história. Ela mudou a maneira de pensar e reagir diante de um fato que continua o mesmo. Em relação à mãe dela. Naquela semana anterior, ela sofria por se achar oprimida, perseguida, sugada, sufocada pela mãe. Bastou um novo entendimento, uma reflexão de uma hipótese, se modificaram as suas diretrizes, a sua maneira de lidar com o mesmo fato. Continua igual, ela continua morando com a mãe continua querendo a presença dela, do mesmo jeito, não mudou nada, mas ela mudou. E essa mudança dela em relação a um fato fez com que ela se tornasse um sentimento mais amenizado. Fez com que ela sofresse menos. Se a gente aprender a lidar com as nossas emoções, com o que acontece no mundo, vocês concordam que nós vamos sofrer muito menos? Vai chegar um momento que nós não vamos sofrer mais. Como, por exemplo, uma pegadinha que eu sempre faço, é uma pergunta que eu gostaria da participação de vocês, é a seguinte: vocês acreditam que Jesus perdoou aqueles que lhe crucificaram? Quem acredita que ele perdoou, por favor, levante a mão. Vocês acreditam? Que ele perdoou? Quase metade aqui. Quem acredita que ele não perdoou? Levanta a mão, por favor. Então está estranho esse senso aqui. Quem não acredita que ele não perdoou, não levantou a mão. Então todo mundo acredita que ele perdoou. E se eu disser para vocês que ele não perdoou, vocês vão acreditar em mim? E eu vou provar o porquê? Sabe por que ele não perdoou? Porque ele não ficou magoado. Ele não se chateou. Ele sabia onde ele estava pisando, qual era o terreno em que ele andava, qual era a índole daquela população ainda muito animalizada. Então, para ele ter que ter perdoado, ele primeiro precisaria ter desenvolvido em si um sentimento que ele já não tinha mais. Um sentimento de não compreender onde ele caminha. E vocês acreditam que um cara que ajudou a construir um mundo, planejou uma encarnação, que deve ter sido muito difícil, muito demorada, para ele poder se adaptar de um ser celeste como ele é, para um homem encarnado? Será que com um planejamento desse, será que ele não sabia que ele corria o risco de ser crucificado? Será que tem essa chance? A resposta é: não tem essa chance. Ele sabia exatamente onde ele estava. Eu acredito piamente que ele até sabia que seria crucificado. Assim como ele previu, inclusive, naquela reunião ali, junto com os apóstolos, antes do momento, previu até que um deles lhe trairia, um deles lhe negaria. Quer dizer, como que ele sabia disso? Mas se ele sabia que ia ter um que ia trair, o outro que ia, no caso, lhe delatar, contar onde ele estava, o outro ia negar, falar: não, com esse cara aí não. Será que ele não sabia que o pessoal lá era mais animal do que racional? Então a resposta é: ele sabia. Sabia que seria crucificado. E não se magoou. Porque como é que você se magoa, por exemplo, com um cavalo, porque ele dá coice? Você não sabe que cavalo dá coice? Você acha que um cavalo é igual um poodle? Dá para você pegar ele no colo, fazer carinho e tal. O cavalo dá coice. Ser humano daquela época crucifica. Hoje a gente crucifica de forma diferente, Crucifica nas redes sociais. A gente cancela. É quase uma coisa parecida assim a crucificação. Só não prega na cruz, mas se pudesse, a gente pregaria muita gente, Então isso mostra que se a gente aprender a lidar com as situações e compreender elas, nós não vamos sofrer mais.
E sem a gente sofrer, a gente não desenvolve moléstias no nosso organismo. Posso falar a verdade para vocês? Nós vamos chegar no momento da nossa jornada, nós não vamos mais nos importar com o que acontece no nosso corpo. Tomara que seja quando todo mundo aqui estiver bem idoso já. Todo mundo aqui, deixa eu ver, na faixa etária de uns 23 anos de idade. Quando você estiver lá pelos 95, 100 anos de idade, nós não vamos ligar mais. Se o nosso corpo já não está mais respondendo. Porque nós vamos mais nos importar com o que acontece no nosso espírito. Nós vamos mais nos preocupar em não adoecermos espiritualmente do que adoecermos fisicamente. E esse momento vai chegar logo, de acordo com os nossos pequenos esforços, como dizem os Espíritos. Basta-lhes apenas um pequeno esforço para melhorarem a própria conduta. Então, diante dessa afirmativa da espiritualidade, de que a ciência ainda não consegue encontrar respostas, que o Espiritismo já as promove, já as oferece, mostra que é preciso haver sempre a união da ciência com a espiritualidade. Porque se a gente fosse somente crer naquilo que a gente vê, não sei como que dá para a gente aqui imaginar. Tem alguém sentindo esse ventinho que está saindo aqui do aparelho? Vocês estão vendo o vento? Vocês estão vendo a cor dele? Eu não estou vendo. Tem Wi-Fi também aqui, não tem? Tem rede 4G, 5G, 3G, tem? Alguém está vendo as ondas de rádio aqui? E a gente crê como, se a gente não vê? A gente sabe que existe, mas a gente não está vendo. Enfim, nem tudo que a gente vê, nem tudo que reluz é ouro, né, diz o ditado. E nem tudo que a gente não vê significa que não existe. Não é porque eu não estou vendo que não existe. Então aqui entre nós, está passando aqui, ó, no meio da nossa cabeça aqui, ó, sinais de celular das mais variadas operadoras, sinais de rádio FM, rádio AM, TV digital, rádio amador, de polícia, das Forças Armadas, etc. Sinais de GPS, lá do satélite, está enviando sinal para cá, 24 horas por dia. Nós não vemos nada, nós não sentimos nada. Não tem onde sair no mundo mais hoje em dia que não tem uma onda de rádio penetrando o seu corpo. E nós não vemos. Não significa que não existe. E aí então, o André Luiz escreveu, junto com o Chico Xavier, num livro chamado Aulas da Vida, um capítulo chamado Preceitos de Saúde. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões, não todas. Ele colocou aqui 10 preceitos. Eu vou falar de uns 3 só, porque não dá tempo. Se eu fosse falar dos 10, a gente ia embora 10h30 da noite aqui. O primeiro item que ele recomenda, como um preceito de ter saúde, é uma recomendação para que a gente tenha mais fé em Deus. E ele coloca assim: guarde seu coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Nossa, isso é preceito de saúde? Confiar em Deus? É um item fundamental, porque se você não crê em Deus, no que você vai se agarrar? Qual será a corda que vai ser lançada para que você segure nela e alguém te proteja, te puxe para cima? E diante de adversidades cotidianas, nós costumamos perder a nossa fé. E nós entramos num perigoso patamar de descrença, falta de fé, consequentemente, e um sentimento de abandono. Se eu não crer que existe um comando celestial organizando tudo o que acontece, inclusive injustiças que a gente vê, de todas as formas, ou
vamos fazer um porém aqui, um adendo. São injustiças que eu vejo, mas eu não sei quais são as origens delas. Por exemplo, estamos passando por um processo, eu acho que acontece em grande parte dos países do mundo, não é exclusividade do Brasil. Nós observamos que existe muita corrupção no meio político, falando de forma genérica, sem acusar nenhum partido, nenhum governante, etc. Fato abrangente, infelizmente, e principalmente em países menos desenvolvidos, na sua conduta moral, não estou falando nem de desenvolvimento físico, não, desenvolvimento tecnológico, falo de conduta moral, menos desenvolvidos moralmente, é algo ainda corriqueiro. Então parece uma injustiça. Poxa, onde já se viu um político pegar o dinheiro do povo e comprar por exemplo, pegar o dinheiro e guardar na Suíça, lá no banco, ou comprar uma fazenda, ou comprar deixar todos os filhos bem de vida, etc. O primeiro momento do nosso olhar isso não pode acontecer. Isso é um absurdo, como pode um negócio desse? Essa é a nossa visão imediatista do agora. E a pergunta que eu faço será que se fôssemos nós lá na política, nós não faríamos igual? Se a gente tivesse acesso a desviar dinheiro também, será que a gente não faria igual? A resposta é possível. E sim, possível. É provável. Estão sofrendo, entre aspas, a injustiça da corrupção, ou seja, sofrendo a problemática causada porque o dinheiro que a gente destina com os nossos impostos é desviado, é mal usado. Isso deve trazer para nós uma lição de que eu não posso cometer corrupção. Porque eu sei o tanto que é ruim sentir que estão corrompendo o meu dinheiro. Então eu preciso tratar de cuidar de me educar. Se eu não consigo fazer nada com o político ou com os políticos, eu tenho que, dentro da minha política de vida diária, eu não posso ser corrupto também. Porque provavelmente, se eu estou sofrendo corrupção hoje, é porque eu também já cometi corrupção antes. A gente não lembra, né? Nessa encarnação a gente talvez não tenha cometido nada de equívoco, de ilícito. Mas se a lição é coletiva, vocês concordam que não existe injustiça vindo da parte de Deus? E se Deus nos colocou aqui para sofrermos corrupção, é porque nós temos corrupção dentro de nós ainda. Senão não faria sentido nenhum a gente passar por algo que a gente já está bem. Eu só vou acreditar que o povo melhorou quando a lotérica não precisar mais pôr cordinha para segurar a caneta Bic. Aliás, nem cordinha estão pondo mais, estão pondo mesmo, literalmente, uma corrente. Eles põem a caneta dentro de uma caneta de alumínio, amarrado, parafusado com uma corrente de metal. Porque se pôr cordinha, o pessoal corta e leva a caneta embora. Não dá para reclamar de político corrupto. Se a gente rouba a caneta da lotérica. Se a gente rouba papel higiênico quando a gente fica hospedado no hotel. Se a gente leva embora sabonete do hotel. Mas é só eu que estou pagando isso aí. Tudo bem, mas ninguém autorizou para você levar embora. É para usar enquanto você está hospedado. Então são pequenas corrupções que a gente aceita, só que a gente cobra dos que estão acima de nós. Há uma conduta, não, mas eles mexem com milhões, véio. Você quer comparar a minha corrupçãozinha aqui com o cara que rouba bilhões? Sim, roubo é roubo, não importa se é 1 centavo ou se é 1 trilhão. Você pegou 1 centavo, você é ladrão igual que roubou 1 trilhão. Isso, se o rodeio todo que eu estou fazendo aqui é para contar o seguinte: a gente costuma perder a fé ou acreditar que Deus está de férias nas Bahamas, ele está desconectado, ele não está vendo o que está acontecendo, ele está com miopia, com catarata, ele não está vendo.
Isso faz a gente adoecer. A falta de fé é altamente nociva para a nossa saúde. Então, quando eu observo algo que eu não entendo o que está acontecendo, devo pensar: o que eu posso fazer para ajudar a resolver isso? Por exemplo, vejo uma guerra na TV, está tendo uma guerra lá, gente, entre aspas de novo, inocente, morrendo, sem saber do passado de todo mundo, sem saber do histórico, do porquê que as pessoas estão lá naquele local, sofrendo essas consequências. Então, quando eu vejo algo na TV, e eu não posso fazer nada porque eu moro aqui em Badibacite, que eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Eu posso orar. Ou então eu posso descobrir alguma ONG, aí, alguma entidade que manda dinheiro para ajudar a diminuir o infortúnio daquelas pessoas. Posso mandar lá R$10 lá, para a Cruz Vermelha, sei lá, para Fraternidade Sem Fronteiras. Agora, se eu entrar numa linha de descrença, de desespero espiritual, eu vou adoecer. E esse meu desespero não vai fazer a guerra desaparecer. É preciso agir com racionalidade diante das adversidades. Descobriu que um parente está doente. Descobriu que um parente sofreu um acidente grave. Ou eu busco uma maneira de resolver e ajudar, ou eu entro em desespero e mostro que minha fé está muito pequena. A falta de fé, disse o André Luiz, diante da divindade, como ele afirma que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, todos os patrimônios, inclusive aqueles que não são legais. Doença, não existe doença. Quem criou a doença? Não foi Deus? Não é um mecanismo que ele criou? Ah, não, isso é doença, é coisa do diabo. Não tem diabo, gente. Não existe diabo, não. Quem permitiu que houvesse maneiras de ter guerra? Não foi Deus? Ele não permitiu que os homens descobrissem a pólvora? Construíssem metralhadora, canhão. Agora tem drone, né? Drone persegue a pessoa, mata ela assim e vai embora. Pronto, dá um tiro lá, acabou. Foi Deus que permitiu isso? Não foi Deus que criou a guerra. Mas não foi Deus que permitiu que existisse guerra? Então é porque ele entende que a guerra, que a doença, que a desavença, que a briga, que a corrupção, ele entende que tudo isso faz parte do processo evolutivo nosso. Faz parte do nosso processo de aprendizado. É gostoso de viver isso? Óbvio que não. Mas se a gente não aprender que isso é mal, se a gente não experimentar isso, nós nunca vamos saber. Como é que eu vou saber o quão bom é a paz se nunca tivesse havido nenhuma guerra nesse mundo? Como é que eu vou saber valorizar minha saúde se eu jamais adoecesse? Ninguém adoece no mundo. Como que eu saberia cultivar e cuidar bem do meu corpo, da minha saúde? Como que eu saberia filtrar o que eu devo comer, o que eu não devo comer? Se eu não fico doente nunca, eu posso fazer o que eu quiser, eu nunca adoeço. Eu nunca morro, nunca acontece nada de ruim comigo. Então Deus permite que algo desagradável ocorra para o nosso aprendizado, para o nosso fortalecimento. É meio louco isso, né? Como assim Deus permitiu que existisse guerra? Mas se Ele não permitisse, não aconteceria guerra nenhuma. Por exemplo, uma coisa eu posso dizer para vocês: Deus, por enquanto, não permite que o sol torre a gente. Porque se Ele quiser, Ele tira lá uns milímetros lá da nossa camada que tem em volta aqui protetora, da atmosfera, a gente vira carvão em 10 segundos. Todo mundo. Mas Ele não está permitindo, nós estamos todo mundo vivo aqui, né? Então, o que não é para acontecer, não acontece. Deus não deixa acontecer. E tudo que acontece, Deus deixa acontecer. Tudo. Está aqui, ó, André Luiz, ó. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Até patrimônio que a gente não quer para nós. Quer o patrimônio da doença? Não, não quer não. Afasta de mim esse cálice aí. Quer o patrimônio do acidente? Não. Quer que tenha uma guerra no Brasil aqui? De jeito nenhum. Já teve guerras que o Brasil participou, né? Guerras internas,
Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou também. Nós não queremos nenhum patrimônio ruim. Só que, quando acontece algo ruim, tem um sentido para aquilo. Nada é perdido na obra do Criador. Quando a gente começar a entender isso, nós vamos adoecer menos. Nós vamos começar a falar assim, bom, eu não posso resolver uma guerra, mas eu posso orar para que ela se encerre. Eu não posso ir lá curar o meu parente que está doente, que recebeu um diagnóstico de um problema sério. Eu não sou médico, eu não tenho tecnologia para ir lá curar ele. Mas eu posso orar por ele. Eu posso ajudar a buscar o melhor tratamento. Eu posso descobrir, pesquisar na internet um médico bom para esse caso dele e tal. Eu posso fazer 1000 coisas, mas curar ele, eu não vou conseguir. Isso vai tirando a gente de uma linha de desespero. A gente sai da sintonia de deixar de crer em Deus. E se a gente não tiver esse conhecimento, facilmente essas adversidades nos derrubam. Conhece gente que já te falou assim, ó, como eu conheço muitas pessoas, que já me falaram o seguinte, ó, depois que meu filho morreu no acidente de carro, para mim Deus não existe mais. Já viu gente que brigou com Deus? E eu vou dizer um negócio, é totalmente compreensível. Compreensível, absolutamente. Aliás, Deus nem fica chateado com a pessoa. Não fica mesmo, nem um pouquinho. Chateação é sentimento humano, Deus não tem sentimento humano mais. Perfeitamente aceitável alguém ter brigado com Deus. Portanto, se tiver alguém aqui que já brigou com Deus, não fica preocupado, não. Deus não está magoado com você, não. Mas a pessoa sofrendo uma perda abrupta dessa, trágica, difícil de lidar, como um amigo meu lá em Rio Preto, menininha dele, 3 anos de idade, desenvolveu uma leucemia, fez de tudo, tratou, buscou doador compatível para fazer ali a transplante de medula, não conseguiu, a menina faleceu com 3 anos e pouco. Ele entrou em desespero tão grande que ele confessou para nós um dia que pensou seriamente em suicídio. Como não compreender um negócio desse? É totalmente compreensível. Ainda bem que ele não cometeu o ato. Conseguiu, com o auxílio da doutrina espírita, ter compreensão, pelo menos parcial, né? Porque a gente não sabe dos porquês. Por que uma criança vem, 3 anos e meio, desencarna com câncer? Nós podemos supor algumas coisas, mas nós não temos resposta para nada. Resposta só o homem lá de cima que tem. Mas um dia nós vamos ter todas as respostas. Segundo item, apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Falando de dever, tem um capítulo exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo que se chama O Dever. Resumidamente, esse capítulo nos orienta para que a gente não tente se enganar, para que a gente não ouse tentar passar a perna em si mesmo. Já viu alguém passar rodo em si mesmo? Assim não tem jeito, né? A gente sempre imagina que alguém tem que vir passar um rodo na gente, né? E se eu disser para vocês que nós passamos rodo em nós? Vocês vão acreditar? Eu vou mostrar o porquê. A palavra aqui então agora é o dever. A doutrina espírita nos orienta a não deixe de cumprir os seus deveres. Isso pode ser trágico para a sua consciência. Porque você pode enganar o mundo. Você pode enganar a Polícia Federal, a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal você pode enganar também. Dá para dar uma enganadinha assim. Tem jeito. É difícil, mas tem jeito. Você pode enganar uma população inteira. Você faz coisa errada e ninguém descobre. Você consegue. Mas sabe qual que é o problema? Você não consegue se enganar. Você não consegue fazer com que os seus erros passem batido pela sua consciência. O Carlos Bacelli escreve através do espírito chamado Dr. Inácio Ferreira. E o Dr. Inácio escreve algumas reflexões que valem a pena ser recordadas. Ele diz assim,
que as pessoas que chegam de forma mais vulnerável, mais lamentável no mundo espiritual após o desencarne, são os espíritas. Nossa, então, deixa eu largar a mão desse negócio de espiritismo, vamos mudar de religião aí, porque eu não quero desencarnar e chegar mal no mundo espiritual, não. Pelo menos se eu chegar lá como evangélico, eu chego bem, né? Depois que você conhece as verdades, não dá mais para se enganar. Pode virar evangélico, católico, faz o que você quiser, não tem mais jeito. O espiritismo já entrou dentro de você. Na verdade, assim, a verdade já entrou dentro de você. Você não vai mais conseguir acreditar que a mentira é a verdade. Não tem mais jeito. Caminho sem volta. Mas isso é bom. Você sabe das verdades. Vou provar para vocês que o dever, quando não é cumprido, gera sérios problemas. Há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, um amigo meu de infância me mandou um recado no WhatsApp e falou assim: "Ô André, eu preciso falar urgente com você." Já fiquei preocupado, né? Pensei, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Aí eu mandei um WhatsApp de volta, mas quer que eu te ligue? Ele falou, não dá para ser por telefone. Preciso encontrar com você pessoalmente para conversar. Já fiquei preocupado mais uma vez, um pouco mais preocupado. Pensei, meu Deus, o que será que é? Aí combinei com ele, encontrei no lugar lá em Rio Preto, vamos almoçar então juntos. Vamos. Beleza. Chegou na hora lá, ele falou assim para mim: "Pode ficar tranquilo, não é nada com você não, o problema é comigo." Pensei que ele ia falar assim para mim: "Matei alguém, né? Estou com uma doença terminal aqui, sei lá, alguma coisa muito grave." Né? E era grave mesmo, mas não era nenhuma dessas duas coisas que eu tinha pensado. Ele falou assim: "Você sabe que eu sou casado, eu tenho 3 filhos, né? Tem um na época o menino tinha 8, hoje já deve estar com uns 20 anos de idade já. Mais velho tem 8 para 9, tem outro de 5,5, um de 2 aninhos lá, quase bebê. Sabe o que eu fiz?" Ele me falou. "Pisei na bola com a minha esposa, arrumei uma amante, uma namorada. E minha esposa descobriu. O que eu faço?" Eu falei: "Você quer que eu seja seu amigo de verdade? Ou você quer que eu passe pano para você? Qual o caminho que você escolhe?" Ele falou: "Não, quero que você seja meu amigo de verdade." Então a primeira coisa que você vai fazer, se você quer manter o seu relacionamento, não quer destruir sua família, você vai pedir perdão para sua esposa. Perdão para a mulher que você enganou também. E não é só sua esposa que é vítima, não. Você sabia que você era casado. Tudo bem, a moça também sabia de certo, né? Mas você enganou mais outra pessoa. Você enganou 2 pessoas. Enganou seus filhos também. Eu falo: "Como é que eu vou fazer isso?" Eu falo: "Não sei, aí é com você. Você vai ter que arrumar um jeito de reverter isso. Só a tua consciência que vai te dizer como fazer isso. Eu não posso. Eu não tenho nenhuma receita de bolo para isso, para te passar. Eu não tenho nem experiência para te falar como faz isso, porque eu nunca passei por situação semelhante. Então, eu sou meio que imprestável para poder te dar um conselho bom mesmo." Ele falou: "Nossa, pai, estou perdido, não sei o que vou fazer, me arrependi, eu vi que não é um caminho certo." Eu falei: "Então, isso aí já é um bom caminho, o arrependimento. Já é uma programação para você não fazer mais aquilo um dia, lá na frente." Ele falou: "Tá bom, vou lá conversar com a minha esposa, vou expor, né, que eu quero continuar e tal e tal." Eu falei: "Isso, Deus te abençoe, vou orar por você para que dê certo, para que a sua família não se perca, não se destrua." Aí ele foi embora, me despedi e tal. Passou uns 3 dias, eu mandei um recado para ele: "E aí, deu certo?" Ele falou: não deu certo. Minha esposa não me quer mais, ela não confia mais em mim, e eu entendo ela tem razão. Talvez se fosse o contrário, eu faria o mesmo, também não aceitaria." Aí passou mais ou menos uns 15 dias, ele mandou um recado para mim e falou assim: "Então, ela realmente pediu divórcio, não quer mais, não confia em mim, eu acabei com a minha família." O que eu podia falar, né? Sinto muito. Lembrei de Jesus com a mulher adúltera. Falei assim: "Vai, não peques mais. É o que você pode fazer daqui para diante." Aí passou mais ou menos um ano.
Eu mandei um recado para ele, fazia tempo que eu não via ele. E aí, fulano, como é que você tá? Tá tudo bem e tal? Tá seguindo a vida em frente? O rapaz, aconteceu outra tragédia da minha vida. Eu sei, meu Deus, que desgraceira, hein? Você se acredita, pai, que minha mulher, minha ex-esposa, né? Tá namorando um outro cara e agora meus filhos estão chamando o cara de pai? Aí eu pensei, tragédia mesmo, dobrada, hein? Agora eu sou só o fulano, o pai aí que aparece de vez em quando. O pai mesmo tá sendo o outro cara lá. Moral da história, meus amigos. Quando você casa com alguém, você tem um dever com a pessoa. O dever da fidelidade, no mínimo. É um dever. Você não constituiu família? Você tem uma responsabilidade com aquelas pessoas. Você tem um dever com aquelas pessoas. Especialmente com os filhos. Se você falar, não, mas eu gosto de aventuras. Então se separe. Não faça ninguém sofrer, não. Vá viver suas aventuras. Cumpra o dever de honrar as pessoas que confiam em você. Senão, a vida é trágica. Como eu falei há pouco, para ter notícias mais atuais desse meu amigo, ele é um cara muito bem de vida, não conseguiu mais se firmar com ninguém, está cada dia com uma mulher diferente, sabe? Parece que cada dia almoça num restaurante diferente, assim, sabe, para ver onde vai parar mesmo, mas não para em lugar nenhum. Tem uma aparência física muito mais envelhecida do que a idade que ele tem. Deve carregar muita frustração dentro de si. Os filhos já estão mais velhos, está quase já é adulto praticamente. Quase não convive com o filho, porque ficou uma situação constrangedora, porque o bendito do danado do menino, ele, né, seu amigo, menino, modo de dizer, não cumpriu os seus deveres. E aí, saindo do campo da infidelidade, do relacionamento, nós temos vários deveres. Vários. Cada um de nós sabe quais são os nossos deveres. Por exemplo, eu tinha um dever hoje de chegar aqui bem antes das 8. Era um dever meu. Tenho compromisso com vocês aqui. O Flávio me confirmou ontem. E aí, tudo certo? Vai lá amanhã mesmo? Ok? Eu poderia até não ter vindo por algum motivo de força maior. Mas se eu estiver tudo bem como eu estou, não tem motivo para eu não ter chegado aqui no horário anterior. Para cumprir o meu dever do horário que eu tenho com vocês. Eu tive o dever de estudar isso aqui. Eu não posso chegar aqui e falar coisa da minha cabeça. Falar asneira aqui. Então, eu tenho o dever de ser fiel à mensagem espírita cristã. Eu tenho o dever agora de, saindo daqui, cumprir várias normas de trânsito, de velocidade na rodovia. Eu tenho o dever de manter o meu veículo funcionando adequadamente, documentação em dia. Eu tenho dever com a minha saúde física. Eu preciso me alimentar adequadamente. Preciso beber água. Preciso descansar. Nós temos milhares de deveres. E somente nós sabemos quais são eles. Ninguém aqui agora vai ficar preocupado se eu vou sair daqui, se eu vou cumprir esses vários deveres que eu citei alguns aqui. Sou eu que tenho que cuidar de mim. É minha responsabilidade. Eu não posso sair daqui, por exemplo, agora e resolver ir me aventurar em uma paquera por aí. Porque tem minha esposa me esperando em casa. Então, meus irmãos, falei só de 2, falei que ia falar de uns 4, mas não dá tempo. Falei só de 2 itens, para dar saúde para nós. Crer mais em Deus, trabalhar na obra divina, cooperando na sua seara, como co-criadores que somos, fazendo a parte que nos cabe, cumprir os nossos deveres, levar uma vida mais ligada a Deus, com mais prece, com mais oração, com mais seletividade naquilo que a gente consome, não só de alimento, mas o alimento das informações, como aqui, por exemplo, todo mundo, com certeza está dedicando o seu tempo, aí já se passaram 50 minutos, a alimentarem o seu espírito com uma informação que seja relevante. Hoje a gente pode escolher o combate. Entra nas redes sociais, aí você pode guerrear com umas 100 pessoas, hoje ainda, se você quiser. Basta ir lá contrariar elas, basta ir lá ofendê-las. Você cria um ringue dentro do seu aparelho de celular, senhor. Isso aqui é uma guerra.
Você escolhe. A escolha é sua. Recomendo, inclusive, para quem quiser, ler esse capítulo inteiro. Preceitos de saúde, está lá no livro, Aulas da Vida. Quem quiser depois pode falar comigo. Eu mando o texto inteiro pelo WhatsApp aí. Mas tem no Google, tá? Tudo liberado aí para todo mundo. Vale a pena ler e estudar a doutrina espírita para melhorar a própria vida. Ser espírita não é para você ser meramente religioso. É para você salvar a sua existência de penúrias desnecessárias. Salvar você de desencarnar prematuramente e mal. Ou salvar você de desencarnar muito velhinho como uma besta. Você desencarna com 100 anos de idade, parece que você tem uma idade espiritual de 5 anos de idade. Também não adianta. Longevidade sem qualidade de vida, uma perda de tempo. Só está preenchendo espaço aqui no mundo. Conhece gente velha, no corpo que eu digo, né? Mas com um espírito desse tamanho assim. Tem uma mentalidade de que criança de 9 anos de idade não tem mais, já está mais evoluído. O cara viveu muito, não aprendeu nada. Então que a gente tenha longevidade e sabedoria. É o que eu desejo para vocês. Vida longa, feliz, saudável, bem aproveitada. Uma encarnação repleta de êxitos, de bons acertos, de boas escolhas. E ser seletivo. Não é para ser seletivo excluindo pessoas, passando por cima de ninguém, não. É para ser seletivo consigo mesmo. Eu tenho que fazer coisas que vão preservar a minha saúde física, intelectual, emocional e espiritual. Sem prejudicar ninguém. Não posso condicionar o meu bem-estar a prejuízo de alguém. Quer dizer, não posso deixar alguém mal para que eu fique bem. Não, isso não. Jamais. Eu tenho que estar em comunhão com a obra divina, que é: Deus, me dê saúde. Aí Deus olha e fala assim: te dou, para quê? Porque eu quero me dar bem na vida. Eu falo: em que sentido? Quero ficar rico, famoso, ser idolatrado. Assim, vai fazer bem para vocês? Você acha mesmo? Eu acho que sim, mas todo mundo busca, não é? Beleza, fama, riqueza, fortuna. Sem propósito, providência divina não vai permitir que a gente se arrebente mais do que a gente já vem se arrebentando ao longo do tempo. Se o nosso propósito não for em comunhão com a obra divina, nós não lograremos êxito. Então eu desejo muito, todos vocês, que encontrem o êxito, que seja em comunhão com a obra do Cristo, com a obra de Jesus. Não para sermos religiosos, bonitinhos, politicamente corretos, nada disso. É para a gente ser feliz. É para a gente não incomodar as pessoas. É para a gente poder ser um aliado das pessoas que estão ao nosso redor. Que as pessoas nos enxerguem como seus aliados, não como seus adversários, não como pedra no sapato delas. E quando a gente desencarnar, não vai acontecer como o Dr. Inácio falou. Para nós sermos os espíritos que desencarnam bem, fiz o que eu pude, com as ferramentas que eu tinha. Fui fiel a mim mesmo, fiel a Deus. Não fui perfeito, não somos perfeitos. Cometi erros, mas aprendi com eles, para não cometê-los de novo. Deus nos ilumine. Obrigado pela paciência e até uma próxima. Obrigado. Prece, a prece. Vamos à prece. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, abençoados que estamos nesse momento, por estarmos aqui na sua residência, em Badi, nosso Maria de Nazaré. Te agradecemos pela oportunidade do esclarecimento mental, que nos descortina aflições, que passam a ser transformadas em mais compreensão. Mestre,
pudemos hoje observar que muitos dos nossos males são causados apenas pela nossa ignorância. Desejamos muito, Mestre, aprendermos dia a dia os caminhos que o Senhor nos ensinou para que nós saiamos da ignorância e que as verdades que o Senhor nos trouxe possam nos libertar. Quero abençoar cada um aqui presente, com bom ânimo, com alegria, com esperança, com saúde física, que qualquer dor que cada um estiver sentindo possa ser dissipada nesse momento. E que no lugar das dores, entre o conhecimento, a sabedoria, a paciência, a gentileza, a indulgência, como o Senhor nos orientou, que é olhar para o nosso irmão e compreender o seu tamanho. E ao invés de derrubá-lo, nós devemos auxiliá-lo a se levantar. Assim como o Senhor faz conosco, Mestre, sempre. Quando nós caímos, não há dúvida de que o Senhor está sempre com as mãos prontas a nos auxiliar, a nos levantarmos. Queremos colaborar na Tua seara, não para que sejamos meros religiosos, mas sim para que aprendamos a cada dia sentirmos que Deus está em nós e que nós estamos nele. Nós somos Suas criaturas que não são apartadas, e sim somos integrantes, Seus filhos, que possamos ser cada dia mais um dedo, uma mão, um braço do nosso Pai, do nosso Criador. Através das nossas mãos operantes, da nossa fala, que seja produtiva, seja construtiva, dos nossos pensamentos que vão irradiando energias positivas onde quer que nós estejamos, alcançando os nossos irmãos aqui, enquanto nós encarnados, alcançando os nossos irmãos na vida maior, abraçando a cada um deles nesse momento, com a nossa saudade e o nosso desejo de que um dia possamos nos reencontrar. Senhor Jesus, abençoe a nossa casa espírita, para que cada dia ela promova mais essas bênçãos que recebemos hoje, para que possamos nos enquadrar, trabalharmos dia a dia e sentirmos a brisa suave de um coração tranquilo e em paz. Para que quando chegar o momento, Mestre, no nosso desenlace, nós tenhamos a sensação de dever cumprido. É isso que eu desejo a todos aqui presentes, encarnados, e os nossos irmãos, sem o corpo físico, mas atentos e vivos, muito vivos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite abençoada. Obrigado à equipe espiritual que nos auxilia, a todos, e que fica muito contente com a nossa presença. Queremos continuar caminhando ao seu lado, Mestre, hoje e sempre. E que assim seja.